Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra muito especial ao coração da igreja. Vou pedir até a evangelista Sandra para ficar com o microfone, com a Bíblia, para fazer a leitura para a gente. Nós vamos hoje ministrar um estudo bíblico, amém? Vamos aproveitar esse tempo precioso que temos, ministrar um estudo bíblico muito necessário nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo. E o domingo à noite é aquele dia que o apóstolo tem para falar com a igreja, os membros da igreja, e também com os nossos irmãos visitantes que amam a palavra de Deus. Então hoje é um dia especial para estudarmos um tema muito importante, muito atual e que tem causado muita preocupação. Esse tema chama divórcio. Quero que você fique muito atento. Se possível, você utilize uma caneta e um papel para registrar e anotar alguns textos bíblicos, porque nós estamos vivendo um tempo de dois polos extremistas no nosso tempo. De um lado, nós estamos vendo o divórcio aumentando sistematicamente e acontecendo desnecessariamente e se multiplicando de uma forma tão grande que o índice que acontece no mundo e o índice de divórcios dentro da igreja estão praticamente pau a pau. Isso não poderia nunca acontecer, jamais, porque quem casa na presença de Deus casa com uma decisão, casa com uma bênção do Senhor. Mas também temos, por outro lado, uma falta de conhecimento bíblico, aonde os divorciados, de maneira geral, estão quase na linha da discriminação. E os dois lados são extremistas, são falta de conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos deixar o nosso achismo, amém? Levante a sua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu vou tirar da minha mente tudo que eu aprendi sobre esse assunto, vou ficar apenas com a palavra de Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Deus vai falar forte com a sua vida hoje, no nome de Jesus, amém? Eu queria que você anotasse, que você prestasse muita atenção, que você vai ajudar muita gente. Muita gente que hoje vive debaixo de uma culpa. Muita gente que está perdendo a salvação, que está debaixo de uma culpa. E muita gente também que por qualquer coisa está já no terceiro, quarto, quinto casamento e crente. Então você vai me ajudar a pastorear essas pessoas. E não são só pessoas aqui da igreja. São pessoas de muitos lugares, de muitas igrejas. São um fenômeno que tem entristecido o coração de Deus. E nós vamos na palavra, amém? A evangelista Sandra vai ficar com a Bíblia. Nós vamos reproduzir hoje aqui a palavra. Cada parte, cada tema, cada pergunta que eu sei que você faria, nós vamos responder com a palavra. Então, o primeiro texto que nós vamos ler hoje, quem não tem Bíblia, pega uma carona com quem tem, que a leitura da palavra é fundamental. Glória a Deus. Então você está sem a Bíblia, vê um irmão que está perto de você que tem, ou vice-versa, o irmão que tem está atento, ligado, vê um irmão aí que não tem, junte-se com ele aí, faça questão que ele leia. São alguns textos, não vou usar de muito falar, a palavra de Deus ela é muito clara, muito objetiva sobre esse assunto, amém? Então lendo a Bíblia a gente vai entender muita coisa. O primeiro texto está em Malaquias, texto do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 2, e versículo de número 16. Malaquias 2:16. A evangelista Sandra vai ler para a gente no microfone. Já vai preparando, a pastora vai ajudando a evangelista Sandra a preparar Gênesis 2:24.
pastor Jorge vai ajudando a evangelista a preparar Mateus 19:6. Glória a Deus. Para que a gente facilite a leitura da palavra bem rápido. Tá bom? Então, Malaquias 2:16, Gênesis 2:24 e Mateus 19:6. Vamos ler. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Glória a Deus. Então, o que esse texto está dizendo? Repúdio no Antigo Testamento, divórcio no Novo, é a mesma coisa. Repúdio é o ato de rejeitar. É o marido rejeitar a esposa rejeitar o marido. Isso tinha valor jurídico no Antigo Testamento e hoje nós conhecemos esse valor jurídico como divórcio na nossa cultura, né? Então é a mesma coisa. E a primeira conclusão que nós temos é que Deus detesta, Deus odeia, Deus não gosta, Deus não concorda com o divórcio. Amém? Esse é o primeiro ponto. É um ponto para a gente colocar na nossa mente. Deus não está satisfeito, não criou o divórcio. Amém? Não foi Deus que criou. Deus criou o casamento. Glória a Deus, Deus não criou o divórcio. Deus criou o casamento. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, esta lei. O casamento ele é heterossexual, é de um homem com uma mulher. O casamento não é de dois homens, duas mulheres. Casamento de dois homens e duas mulheres é ilegal diante das leis divinas, não procria, não mantém a espécie. Então o casamento ele é heterossexual, é monogâmico, é um só. Deus fez um homem e uma mulher, e apenas um homem para uma mulher para um homem. O casamento é monogâmico e é indissolúvel, não pode haver dissolução. Gênesis 2:24, leia para nós, por favor. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Glória a Deus. O casamento, ele pode estar baseado em duas situações. A evangelista Sandra vai ler Mateus 19:6 e Malaquias 2:14. O casamento pode ser um casamento formado por Deus, ou pode ser um casamento testemunhado por Deus. Muita gente diz assim: puxa, mas meu casamento ele não foi ajuntado por Deus, mas foi testemunhado por Ele. Vamos ver essa diferença. Amém? Mateus 19:6, Malaquias 2:14. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, quando você nasce, quando Deus determina o seu nascimento, irmão, quando Deus determinou o seu nascimento, irmão, Deus determinou o nascimento também do seu par. Amém? Com as características que você precisava, com as características que você ia se encontrar, ia se adaptar. Mas Deus não obrigou você a isso. Na verdade, não, Deus não obrigou. Isso depende de oração, de espera, de busca. Depende de muita coisa para você realmente decidir pelo certo. Então, a maioria de nós não decidimos pelo certo. Nós escolhemos alguém segundo o nosso coração. Mas isso não tira a responsabilidade nossa, porque Deus então testemunha esse casamento. Vamos lá, Malaquias 2:14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então, a que Deus te deu, que Deus te deu, você não deve abandonar. Aquele que você escolheu, também não deve, porque Deus testemunhou aquela união. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou ser breve, tem muita coisa boa, eu quero dar um recado rápido, eu quero ficar levando você a entender nada. Glória a Deus, quero que você entenda pela palavra. Amém? Glória a Deus. Amém. Você vai entender pela palavra hoje o nome de Jesus. Vamos abrir agora Deuteronômio 24. Bem, Deus odeia o divórcio. O ideal do coração de Deus é que ninguém se divorcie.
Mas do ideal à realidade tem um passo muito grande, sim ou não? O ideal de Deus e a realidade humana são diferentes. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nem sempre o ideal é alcançado. Nem sempre o ideal é o quê? Realmente atingido. Então, Deuteronômio 24, 1 a 4, nós começamos a ver Deus legitimando e tomando algumas providências para com o repúdio, para com o divórcio, que já estava instituído e já estava acontecendo entre as pessoas. Vamos lá, leia para nós, evangelista. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou em seu último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, meu querido, o que está acontecendo aqui? Deus odeia o divórcio, é um princípio, Deus não quer. Mas os homens fazem, os homens fizeram. E Deus agora sai em defesa das mulheres. É uma sociedade machista, uma sociedade polígama, uma sociedade que o homem era normal ter várias mulheres. Então o que Deus faz? Deus começa a proteger as mulheres. Então Deus estabelece norma. Se você vai abandonar uma mulher, abandone-a com honra. Você vai dar carta, você vai dar um documento, onde você não vai depois poder dizer que essa mulher aprontou, fez isso ou aquilo. Não, você vai escrever dando liberação para ela seguir a vida dela. Então, ela vai ter novos relacionamentos, e esse relacionamento novo que ela tiver, se por acaso o homem vier a falecer, você não pode pegar ela de volta. Então Deus começou a regular no meio do povo de Israel algumas coisas, não que ele quis, mas algumas coisas que começaram a acontecer por causa da dureza de coração daquele povo, por causa da dureza de coração do povo de Deus, que era o que? Polígamo, que era o que? Um povo de coração duro, mas um povo que Deus amava, e Deus não ia deixar uma ou outra situação perder todo o seu povo. Deus começou a tomar o que? Providências para que a situação fosse regulamentada. Então nós vamos agora ao que mais interessa, ao que Jesus falou. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Dá um silêncio. Vocês estão bastante atentos. Eu estou até pensando que eu estou sozinho aqui. Se eu não estou sozinho aqui, dê um amém. Amém. Glória a Deus, amém. Então, Mateus capítulo 5, versículo 32. Essa palavra vai abrir a sua mente. Glória a Deus, essa palavra vai trazer entendimento para muita gente hoje aqui. Glória a Deus. Pessoas divorciadas vão ser libertas da culpa, e pessoas que não se divorciaram nunca vão querer se divorciar. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. O que foi que Jesus falou em Mateus 5, 32 e 19, do capítulo 19, versículo 3 ao 9? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então Jesus diz o que? Olha, qualquer pessoa que divorciar da sua mulher, a não ser por causa de prostituição. Jesus não falou por causa de adultério, Jesus falou por causa de prostituição, totalmente diferente. Adultério é a pessoa cometer uma infidelidade conjugal. Prostituição é um hábito, é uma rotina, a pessoa não toma jeito. Se a pessoa cometeu uma falha, a esposa perdoou, o marido perdoou, e a pessoa quer manter-se naquela vida. Então isso é prostituição. Jesus disse, se a pessoa quer andar dessa forma, então você pode divorciar, e quem divorcia, divorcia para casar. Então essa conversa de que a pessoa tem que ficar o resto da vida solteiro, isso é conversa de homem. Isso é conversa de homem. Se a pessoa
o cônjuge vive em prostituição ininterrupta, uma vida errada, a pessoa tem o direito de casar-se novamente e abandonar aquele relacionamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Ah, não, mas não sei o que, não tem a mais nem tem a menos. Jesus disse que a pessoa está livre e que aquele que traiu e quem casou com ele, ou quem fez essa separação sem esse motivo, está com problema. Então, mas Jesus preservou o cônjuge aqui que foi traído consecutivamente através do espírito de prostituição que o seu parceiro tem. Jesus deu liberdade a ele para seguir sua vida para frente. Jesus falou mais claramente no capítulo 19, versículo 3. Vamos acompanhar essa leitura também. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Então o senhor está falando diferente de Deus, porque lá Moisés escreveu Deuteronômio 24 que podia dar, e o senhor está dizendo que não pode. Então, se o teu pai, que você disse que é filho de Deus, falou que podia, por que o senhor está dizendo que não pode? Então eles questionaram o Senhor Jesus na palavra. O que Jesus respondeu? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus foi taxativo, sem conversa, sem delonga, sem enrolação, sem bramação. Amém? Quem entendeu, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, também entrou na questão. E nós vamos aprender hoje a quarto princípio que a Bíblia traz sobre o divórcio. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, 12 e 15. Primeiro 10 e 11, por favor. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o apóstolo Paulo está falando para crente. Diga crente. Amém. Que casou debaixo da bênção do casamento de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: olha, isso aqui está falando de incompatibilidade de gênero, né? Não deu certo, a pessoa não está funcionando, o relacionamento está impossível, está difícil, está complicado, e aí vem a conversa: meu Deus, mas é melhor separar e divorciar e arrumar outro. Paulo diz: não faça isso. Se você está com dificuldade e você determinou que não pode viver junto, que não vai viver junto, então você até pode se separar, não deve casar mais. Se você deseja casar de novo, não aguenta as pontas, volta para o marido, volta para a esposa. Porque Paulo estava incentivando aqui os casais da igreja a separar? Não, é claro que nós temos que lutar para os casais ficarem juntos, essa é a vontade de Deus. Mas há um outro caso de durezas de coração também entre crentes. Gêmeos que não se bateram, em vez de humilhar, de cada um buscar o seu espaço, cada um buscar a promessa que Deus tem na palavra, que o marido tem que fazer, que a esposa tem que fazer, entra em guerra, e aí, como é que faz? E começa a agressão, e começa uma coisa e outra. Então Paulo diz: vamos até tolerar que haja separação temporária, desde que você não arrume outro. Se você arrumar outro, você está em adultério. Então você não aguentou as pontas, faz igual eu. Eu, por exemplo, estou separado. Paulo era um homem casado. A postura do trabalho de Paulo era de um homem casado, um fariseu, de honra. Mas Paulo, quando se converteu, perdeu a mulher. E o que ele fez? Permaneceu só. Jamais arrumou outra. E disse: olha, a melhor coisa que tem.
gostaria que todos fizessem como? Eu não tenho dificuldade nenhuma pregar o evangelho. Agora, você não aguenta as pontas? Você vai abraçar? Casa! Porque não tem coisa melhor do que casar. Então você tem as duas opções, você não pode pecar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Paulo abriu aqui uma concessão, o apóstolo Paulo, para situações insuportáveis dentro da igreja, de pessoas, casais que estão com dificuldade, até chegar ao ponto de separar e não arrumar outro. Mas Paulo fala, como um quinto princípio, do versículo 12 ao versículo 15, a respeito dos outros. Outros são os relacionamentos que vieram de fora da igreja para dentro da igreja. Vamos ler então. Mas aos outros digo eu, não Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então o que Paulo diz? Primeiro ele disse assim, olha, quem está dizendo não é o Senhor, sou eu. Então está instituído aí algo forte. A igreja, os apóstolos têm capacidade para definir determinadas situações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa não é capacidade para crente da igreja ficar se metendo nesses assuntos, não. Amém? Não, você tem que ensinar o povo a palavra. Glória a Deus. Agora, determinados casais, determinadas situações que chegam na casa do Senhor, os apóstolos têm condição de definir sobre determinadas situações. Paulo disse, olha, Jesus nunca disse isso, Deus nunca disse isso, mas eu estou dizendo, se a irmã converte, o irmão converte, e o cônjuge não quer nada, e proíbe você seguir sua fé, e manda você escolher, você pode escolher por Jesus. Fica firme, toque sua vida para frente, seja feliz. Você não vai ficar debaixo desse jugo de servidão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse é um outro princípio importante, né? Porque ele fala assim, ó, o bom seria o quê? O bom seria que pelo teu testemunho, seu marido fosse ganho. Por quê? Porque o que ele faz de errado não contamina você. É a sua bênção que santifica ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas, no entanto, se ele não quer, então você não tem a obrigação de ficar debaixo do jugo de um ímpio como servidão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se isso acontecer, a irmã, o irmão, tem a liberdade de ficar só, tem a liberdade de se casar de novo, tem a liberdade de ficar com o marido encravado por resto da vida, aguentando igual saco de pancada e tudo, mas tudo bem, você tem a liberdade. Amém? Servir a Jesus, o evangelho não é prisão. Servir o evangelho é um evangelho de liberdade. Quem está entendendo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Vamos ao sexto princípio. João capítulo 4, versículo 13 ao 19. Rapidinho para a gente poder fechar. Eu não quero demorar muito hoje. João 14, 4, 13 e 19. Muita atenção, querido. Muita atenção, por favor. Evangelho de João 4, 13 ao 19. Para adiantar o próximo texto, Mateus 12, 31 e 32. Mateus 7, 1 e 2 também. 1 Coríntios 11, 28. Então vamos lá, começando João 4, 13 a 19. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhes: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Glória a Deus. Então o próximo princípio é o quê? O que aconteceu na vida velha? Quantos divórcios
pessoa teve na vida velha, não importa. A mulher teve 5 casas, não é relacionamento. A Bíblia fala de 5 marido. E o 6º não é marido, é amante. Então há uma diferença entre marido e amante. Então a mulher teve 5 maridos e 1 amante. Jesus deu para beber da água da vida. E aquela mulher foi salva, uma grande missionária, e Jesus não quer saber do passado dela. Jesus não quis colocar o passado dela como um empecilho para o futuro dela. Jesus abençoou aquela mulher e ela foi uma grande evangelista. Passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Glória a Deus. Quem entende isso, levante a mão e diga glória a Jesus. Está ficando claro, igreja? Se está ficando claro, levante a mão e diga glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ao 7º princípio. Mateus capítulo 12, versículo 31 e versículo 32. Quem quiser discutir sobre esses assuntos, venha discutir com a Bíblia. Amém? Quem quiser, não, eu penso, não, você pensa, eu também penso, um monte de coisa. Tem umas coisas que eu também não concordo, não, né? Tem um negócio que eu não concordo, não. Mas não tem o que eu penso, tem o que você pensa, tem o que a Bíblia diz. Glória a Deus. A grande confusão é porque a gente não vai pelo que a Bíblia diz, vai pelo que se pensa ou que alguém pensou por nós. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Muito bem, querido. Qual é o único pecado que não tem perdão? O divórcio está na lista? Qual é o único pecado que não tem perdão? Eu quero que você diga que está na Bíblia. Qual é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem muita gente pregando que o divorciado não tem perdão. Está sendo mais justo do que Jesus, mais santo do que Jesus. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição consciente da obra do Espírito Santo. Não é alguém que não conhece o Espírito Santo, não. É alguém que conhece e rejeita-o. E tem muito crente que está caindo nessa esparrela. O Senhor usa alguém para dizer para ele tem que mudar, isso não é de Deus. Isso é perigoso. Vai chegar um tempo e o coração vai ficar tão endurecido que Deus vai abrir mão e aí não tem perdão nem nesse século e nem na eternidade. Não tem jeito. Pessoas insensíveis que rejeitam a Deus, que rejeitam ao Espírito Santo, que rejeitam a palavra profética. O único jeito de você não ser salvo é você não se deixar alcançar por Deus, não deixar alcançar pela palavra de Deus, não se deixar alcançar pelos ensinos de Deus. Então, o que o texto está nos ensinando aqui? Um divorciado que teve motivos, que ele viveu com um cônjuge que estava em prostituição, ele tem liberdade no Senhor. Um divorciado que o caso foi analisado por uma junta apostólica, ele tem liberdade no Senhor. Um divorciado que a esposa deixou o marido porque o marido mandou ela escolher entre a fé e entre ele, e ela percebeu que essa decisão teria que ser tomada, ela está perdoada no Senhor. Ela foi alcançada pela graça do Senhor. Agora tem muita gente que se divorcia por quê? Se divorcia sem motivo. E quando se divorcia sem motivo, o que acontece? O que nós estamos aprendendo? O que Jesus falou? Pecado. E o pecado de divórcio é como o pecado de adultério, do roubo, é como o pecado de mentira. É um pecado. Por quê? O coração estava tão duro que a pessoa desobedeceu a palavra que diz: não separa. Você é crente, está com problema, não tem jeito, não separa.
não se arrepender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque quem prostitui, quem rouba, quem mente, para ter a salvação precisa de quê? Arrepender, confessar, deixar. Glória a Deus. Então, você divorciou na desobediência, tem que se arrepender. Não, pastor, me divorciei, e se fosse hoje, divorciava de novo. Tenho nada para falar com você. Não, apóstolo, eu errei. Eu falhei. Eu reconheço que eu falhei. Eu reconheço que o meu erro foi um pecado. Eu tinha a palavra de Deus no meu coração para não fazer isso. Eu fiz. Só que agora a situação é complicada. A situação é muito grave agora. Eu tenho uma família nova. Ela tem uma família. As coisas agravaram, não tem mais como. Então o que você vai fazer? Vai se quebrantar diante de Deus. Vai pedir perdão. Glória a Deus. Vai pedir perdão. Viver bem. A família nova agora, você vai fazer o quê? Honrar o que você não honrou atrás. Glória a Deus. Ser fiel como não foi atrás. Ser tolerante como não foi atrás. Amém? Ah, apóstolo, mas está escrito lá em Timóteo que o bispo, ele... Mas deixa pra lá. Vamos falar isso depois, né? Então você está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você divorciada que está aqui, que divorciou sem motivo, Jesus te ama. E você não blasfemou contra o Espírito Santo. Conserta a sua vida, peça perdão ao Senhor. Peça perdão a quem você feriu, magoou. Conserte o seu altar. Levanta a cabeça da agora para frente e diz assim: até aqui eu errei, mas da agora para frente, em nome de Jesus, eu vou cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. Deus, ele quer saber de um coração quebrantado. Davi falhou. Davi fez mais. Davi matou o homem, porque Davi pensou rápido. Davi pensou rápido. Né? Davi falou assim: pronto, se eu mato o cara, ela é viúva. Se é viúva, não tem problema. Não é verdade? Olha que solução prática. Não é verdade? Mata, porque aí o cara morreu, você já não é mais divorciado. Você é viúva. Não é verdade? Eu posso. Ei, quem está entendendo isso? E o que Deus fez com Davi? Perdoou Davi. É verdade que a espada nunca mais saiu da casa dele. É verdade que houve consequências duríssimas, sempre há. Mas Davi foi perdoado. Amém? Porque Davi quebrantou seu coração, mudou de vida, mudou de atitude, tomou um novo propósito. E é isso que Deus quer fazer com você também. Você se levante. Toda vez que toca o nome divorciado na igreja, você não fique mais apavorado. Você fique em paz. Que o seu coração está certo com Deus. Que a sua vida foi atada ao coração de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Então eu quero fechar. Glória a Deus. Irmãos, a gente gosta muito de julgar, não é verdade? A salvação é pela fé ou pela graça? Salvação é pela graça. A graça de Deus sempre vai nos alcançar. Diga para o irmão que está do seu lado: a graça de Deus sempre vai nos alcançar. O que Deus deseja não é criar problemas, é resolver problemas. O que Deus deseja é nos levar para o céu e não nos mandar para o inferno. Você vai para o inferno se você quer, irmão. Deus preparou tudo, até os seus erros. Deus preparou uma maneira para que dentro dos princípios você pudesse alcançar a vida eterna. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Quem for para o inferno vai receber uma carteirinha para dizer: vim porque quis. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Queridos, para você, meu irmão, para você, minha irmã, e nesse momento está pensando assim: olha, do jeito que eu aprendi, eu vou permanecer. Mateus 7, 1 e 2. Eu, sinceramente, para mim vai tudo para o inferno mesmo. Eu concordo, eu acho que tem que ir mesmo. A pessoa que não aguentou segurar a ponta do seu casamento tem que ir para o quinto. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Vos hão de medir a vós. Glória a Deus.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número, ou melhor, Levítico, capítulo 21, versículo 10 ao 14. Levítico 21, 10 ao 14. Irmão, nem todo mundo é para casar, hein? Hein, jovens? Nem todo mundo é para casar. Casamento é para a maioria, mas não é para todos. Tá? Se você não está disposto a submeter a homem, a submeter a mulher dentro do casamento, tem uma solução para você: não case. Glória a Deus, é a Bíblia que recomenda. Aleluia, você não vai ser inferior a ninguém porque não casou. Não, pelo contrário, você até no ministério vai ter uma outra desenvoltura. Tá ok? Então, você não é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. Mas se casar, segura as pontas até o fim, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá ler Levítico. Apóstolo, uma pessoa divorciada, ela pode ser obreiro, ela pode voltar ao sacerdócio na igreja, ela pode ser um líder, ela pode ser um pastor. Como é que funciona isso? Porque a gente ouve muito que não deve, não pode, e a gente vê acontecendo. Como é que é isso na Bíblia? Vamos ler então Levítico 21, 10 a 14. E o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará, mas virgem de seus povos tomará por mulher. Então, no sacerdócio levítico, onde se tem a base para o sacerdócio cristão, existe uma lei específica, que o sacerdote tinha que casar com uma mulher virgem, uma moça virgem. Não podia casar com divorciada, com moça que foi deflorada, com viúva, não podia casar. E nem com ex-prostituta, tinha que casar com virgem. Então, se nós trouxemos essa lei para hoje, então o pastor hoje não pode ter casado com alguém que não era virgem, não pode ter casado com ex-prostituta, não pode casar com a moça que não era virgem quando ele casou, e também não com a divorciada. O tempo da graça é outro. Glória a Deus. Se o pastor foi tratado, foi curado, se acertou a sua vida, cumpriu seus votos diante de Deus, resolveu seus problemas como qualquer outro, ele tem a liberdade em Cristo para exercer a graça. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Apóstolo, mas aonde o texto diz 1 Timóteo que o pastor tem que ser marido de uma só mulher? Quer dizer que ele não é para ter duas. Aleluia. É uma só. É verdade? Nem duas, nem três, é uma. Ah, mas é onde diz que ele tem que ter a casa dele por sujeição. Um dia não teve, que tem agora que tem. Glória a Deus, que bota a casa em ordem. Então é muito simples entender. Agora, Provérbios 6, versículo 31 e 33 é grave. E diz assim, que esse ato é um opróbrio que nunca se apaga. Porque Deus esquece, o homem não. Então o pastor que está vivenciando isso no ministério, mesmo que acerte a sua situação, vai ficar marcado por resto da vida. E dificilmente terá um ministério próspero, porque as pessoas do lugar vão sempre apontar a ele. Então é um opróbrio humano que não se apaga, mas o perdão de Deus é perfeito e não deixa marcas, não deixa ruga, não deixa mácula. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Para a gente terminar, Gálatas 6, versículo 7, para a gente fechar o último texto, nós vamos terminar aqui no nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Apóstolo, mas eu posso pregar diferente disso? Pode falar o que você quiser, mas você, como líder aqui na igreja, você vai falar o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tiver dúvida, vem falar comigo. Eu não quero líder nenhum, em ministério nenhum, trazendo uma mensagem diferente do que a Bíblia está dizendo aqui. Glória a Deus. Amém? E por que eu estou falando? Podia falar isso na reunião.
dos líderes em particular, sim ou não? Estou falando para a igreja me ajudar. Não quero liderança com outro discurso aqui que não seja o discurso da palavra. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga aleluia. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos fechar com Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Glória a Deus. Gente, não erra. Procura jamais divorciar. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. O assassino é perdoado, mas vai para a cadeia. O mentiroso é perdoado, mas ele vai pagar pelo resultado da sua mentira. O ladrão, ele vai ser perdoado por Deus, vai ser até tesoureiro da igreja. Glória a Deus, Deus faz isso, sim ou não? Deus faz de um ladrão ser tesoureiro da igreja. Mas ele vai arcar com as consequências daquilo que ele plantou. Não queira ver o seu filho criado por um outro, por uma outra. Glória a Deus. Pense para casar. Ore. E procure discernir se essa pessoa que você está se casando é aquela que Deus escolheu. Se foi a que Deus escolheu, diz a Bíblia que não separa o homem. Mas se é você que está escolhendo, esteja pelo menos disposto para honrar até o fim, porque o seu casamento Deus vai estar como testemunha. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você que já divorciou, veio do mundo com carga de divórcio, esquece aquilo. Você é uma nova criatura. Deus está com você. Aleluia. O perdão de Deus te abraçou. Você que divorciou na igreja, casou na igreja, divorciou na igreja, acerta a sua vida. Olha para trás e tenta acertar o melhor possível, que você está na mão de alguém. Acerta tudo. Jesus disse, mandou caminhar 1 milha, vá 2. Acerta tudo atrás, toma juízo hoje e vive uma vida digna para o futuro, no nome do Senhor Jesus, amém? Quem pode levantar suas mãos, dar uma salva de palmas para Jesus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Fica de pé, querido. Fica de pé. Eu quero convidar algumas pessoas aqui na frente. Eu quero convidar você que está aqui nessa igreja hoje. Feriado, muita gente viajando. Você veio à igreja. Chegou aqui na igreja, ao invés de uma pregação evangelística, houve um ensino bíblico. E esse ensino tem tudo a ver com você. Por quê? Você é filho de pais que se divorciaram. Você sofreu muito. Você é filho de pais separados. E você sofreu, tem sofrido ainda. As consequências, para ser sincero, elas nunca terminam. Eu quero orar por você hoje, para que Deus restaure sua vida, para que essas consequências, embora vão perseguir sua família, liberem você, porque você vai tomar uma nova postura. Você é filho de um pai, mesmo que você tenha um pai terreno, seu pai maior é o Senhor. Você vai estar debaixo da bênção dele. Eu quero convidar você aqui na frente, que é filho de pais separados. Eu quero convidar aqui na frente você que se divorciou e carrega esse peso, essa culpa. Quando se fala nisso, você se sente mal, você se sente realmente abalado, entra em conflito, gera culpa. Jesus vai tirar isso da sua vida hoje, amém? Quero convidar você, apaga as luzes por favor, a igreja fecha os seus olhos, glória a Deus, em nome de Jesus, e vamos orar por essas pessoas. Eu sei que você vai vir, você está um pouquinho acanhado, que é assim mesmo, que se criou um ambiente onde há uma discriminação, e aonde Deus está não há discriminação. Você não tem que ter vergonha porque seu pai divorciou sua mãe, e a culpa não é sua, de forma alguma. Pelo contrário, você é um valente. Você está aqui na casa do Senhor. Você que se divorciou, até sem motivo. Muita gente, muito crente, eu conheço muito líder, está no mundo, no pecado, aprontando.
porque divorciou e não teve a dignidade que você tem, a dignidade que você teve de dizer: embora aconteceu isso na minha vida, mas eu não vou deixar Jesus, eu não vou deixar a minha igreja, eu não vou deixar a palavra, eu vou me corrigir, Deus vai mudar a minha história. Deus te abençoe, você está aqui, Deus vai te restaurar. Hoje é o último dia que você sente o peso dessa culpa, que você está confessando ao Senhor. Você vai buscar pedir perdão a quem você magoou, e você agora vai fazer uma aliança da sua vida atual, de olhar para frente e dizer: não cometerei os erros do passado, porque o meu coração está convertido em Deus. Você vai acertar a sua vida agora para frente. Vai ser um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de restauração. Eu quero orar por você também, que não separou, mas está à beira de uma separação. Ou quem sabe você está aqui e já está até separado do marido, não divorciou, mas está separado da esposa. Houve um problema, houve uma adversidade, ela foi embora de casa, ele foi embora de casa, mas existe um manto de poder aqui neste lugar. Deus odeia a separação, porque Ele quer juntar, Ele quer unir. Se você pedir a Deus para te ajudar a separar, só se você estiver dentro dos princípios estabelecidos, porque Deus não vai te ajudar a separar, Deus vai te ajudar a unir, Deus vai te ajudar a vencer, Deus vai te ajudar a superar essa crise, esse problema que você está vivendo. Se o seu marido não é crente, ouça as palavras que Paulo disse. Você pode ganhar ele, você pode santificar ele, você vai fazer isso com o teu silêncio, você vai fazer isso com o teu testemunho. Aleluia. Nós não temos vivido aqui, pelo menos que eu saiba, casos onde a sua integridade física está em choque por causa da sua decisão. Então você vai conseguir ganhar esse homem, você vai conseguir ganhar essa mulher. Glória a Deus. Não há motivo, não há motivo para você se separar, querido. Há motivo para você vencer, há motivo para você olhar para frente, há motivo para você romper, há motivo para você ter vitória, há motivo para você fortalecer a sua família. Não há motivo nessa noite para você se afastar da presença de Deus. O Senhor me mostra que um casal que estão vivendo um momento muito difícil. Eu posso dizer até o nome, não vou dizer. O Espírito Santo mostrou você. Vocês não vinham aqui hoje. Fariam como muitos que hoje, com o feriado prolongado, acabaram viajando. Outros receberam gente de casa, família, estão presos no compromisso ali familiar. Mas vocês vieram. Vocês vieram para ouvir uma palavra. Deus já falou ao coração de vocês. Davi foi perdoado, mas a espada nunca mais saiu da casa dele. Deus tem falado isso para você. Deus tem falado para você, mulher, para você submeter esse homem. Deus tem falado hoje para você, homem. Ame essa mulher que você escolheu. Você escolheu. Você escolheu, você decidiu por isso. E a Bíblia diz, Jesus diz que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Você é um líder, você tem que honrar a sua palavra. Você tem que honrar a palavra que Deus um dia honrou você. E esse casamento não pode acabar. Vocês não podem ser como o mundo, que está casando à toa e separando à toa. Vocês são filhos de Deus. Apóstolo, mas o cartório, a gente descasa até no cartório.
problema com bens, se não tiver problema com filhos, a gente descasa no cartório mesmo. Essa é a lei do homem. Essa não é a lei de Deus. Deus pode perdoar você e tolerar a sua dureza de coração, mas não é isso que Ele deseja. Você é um filho que tem que se preocupar com agradar o coração do Pai, mesmo que isso desagrade você. Em nome de Jesus, seja restaurado todos os casamentos aqui à frente que o inimigo está trabalhando para destruir. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Demônio, você que prendeu esse homem fora de casa, você que prendeu essa mulher fora de casa, você que amarrou essa pessoa lá nos braços de outro, no braço de outro, mas essa mulher, esse homem de Deus não desistiu. Você vai soltar. Senhor, envia teus anjos. Faça aquele demônio soltar aquele homem, soltar aquela mulher agora. Envie batalha espiritual, meu Pai, agora, naquele momento, Senhor, naquele lugar, naquela situação. Solta aquele homem, solta aquela mulher, meu Pai. Em nome de Jesus, é você que está pensando em separar. Você que está pensando na alternativa do divórcio. Deus quer que você use a alternativa da obediência. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Deus quer que você mantenha o seu casamento firme. A você que está aqui machucado, arrasado, porque já desobedeceu, já pecou, o Espírito Santo está dizendo para você: é tempo de começar de novo, e começar da forma correta, e começar da forma certa, e começar de uma maneira que agrade ao Senhor, e começar sobre os pilares da rocha e não mais sobre a areia. Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar o seu ministério, Deus vai restaurar o seu coração, Deus vai restaurar a sua família. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor se importa com a gente. Obrigado, meu Pai, porque sabemos que o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com esse filho, com essa filha, que se culpou durante muito tempo por causa da separação dos seus pais. E ele não teve culpa nenhuma, Senhor. Ela não teve culpa nenhuma. Muita unção no louvor, muita unção. É um momento de libertação. A igreja, ore comigo. Se não puder me ajudar, pelo menos não me atrapalhe conversando, desatento. Pelo menos fique em reverência. Deus está cuidando das suas ovelhas aqui. Deus está cuidando do seu rebanho. Por favor, me ajude. Deixa eu fazer o meu trabalho hoje. Muitas vidas estão aqui chorando. Peço que ninguém se mova. Só olhe ao Senhor. Você não sabe o que tem dentro dos corações que estão aqui à frente. Mas Deus sabe, meu irmão. Deus sabe, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba o perdão de Deus. Receba a alegria da salvação. Receba a cura da sua doença emocional. Receba a paz. Receba a graça do Senhor.